Oi, tudo bom? Eu sou o Diego Turato e nós vamos falar aqui sobre Jesus e a hipocrisia. Portanto, o assunto desse vídeo será Jesus e a hipocrisia. É interessante fazer uma introdução breve sobre o que é hipocrisia. Portanto, nesses primeiros segundos nós vamos conceituar o que é hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra de origem grega que na fonética, não é muito meu forte a fonética, mas na fonética traz a ideia de hipócrites ou rupócrites, rupócrites. Mais ou menos isso. É uma palavra de origem grega, a palavra hipocrisia, ela traz a ideia de ator. Portanto, o hipócrita, ele é um ator. É essa a ideia da palavra lá de origem grega, um intérprete. Outra ideia que podemos trazer da palavra hipocrisia é alguém que interpreta, alguém que não faz aquilo que fala, alguém que finge, um artista. Essa é a ideia e esse é o conceito de hipocrisia. Mas qual é a relação de Jesus com a hipocrisia? Qual é a relação? Como Jesus reage com a hipocrisia? O que Jesus fala aos hipócritas? O que Jesus fala aos hipócritas? O que dizer sobre Jesus e a hipocrisia? Ou o que dizer sobre Jesus e os hipócritas? O que falar? O que dizer? Pois bem, há diversos textos no Novo Testamento. Nós podemos observar a conduta, a reação e a atuação de Jesus com os hipócritas. Em vários momentos no Novo Testamento, o hipócrita sempre ou quase sempre é o mestre da lei ou é o fariseu. Pessoas destes grupos são pessoas a quem Jesus refere a palavra hipócritas, pessoas a quem Jesus chama de hipócritas. Na maioria das vezes no Novo Testamento são mestres da lei ou fariseus, pessoas religiosas daquela época. Nós já vimos aqui qual é o conceito, qual é a ideia da palavra hipócrita, e agora nós vamos fundamentar com o texto bíblico. O texto bíblico que nós vamos fundamentar é Mateus 15. Mateus 15, do versículo 1 até o versículo 12. Portanto, as observações que eu vou fazer agora, nesses próximos segundos, é sobre Mateus 15, do versículo 1 até o versículo 12. Eu não vou ler, porque a ideia é ser algo resumido, algo breve, mas eu vou citar algumas coisas que Jesus mostra, o que a passagem bíblica apresenta em Mateus 15, do versículo 1 até o versículo 12. Pois bem, Mateus 15, do versículo 1 até o versículo 12, Jesus foi interrogado por fariseus e por mestres da lei. Então é isso que nós vemos ali, mestres da lei e fariseus interrogando a Jesus nesse texto de Mateus 15, dos versículos 1 até o versículo 12. E a interrogação a Jesus é porque os discípulos de Jesus não cumpriam as tradições as quais os fariseus e os mestres da lei valorizavam. Então os discípulos de Jesus não cumpriam as tradições que os fariseus e os mestres da lei valorizavam. É isso que observamos em Mateus 15, dos versículos 1 até os versículos 12. E pelo fato de Jesus ser interrogado, Jesus ele exorta os fariseus e os mestres da lei. Então Jesus ele exorta os fariseus e os mestres da lei. Jesus ele diz o seguinte, ele diz: vocês transgridem os mandamentos de Deus. Jesus faz uma afirmação sobre os fariseus e mestres da lei, dizendo que eles transgridem os mandamentos de Deus. Jesus cita o mandamento honra o teu pai e a tua mãe, para dizer que eles transgridem. É com base nesse mandamento, honra teu pai e tua mãe, que Jesus diz que os fariseus e os mestres da lei transgridem as leis e os ensinamentos de Deus. E Jesus chama eles de hipócrita ali em Mateus 15, nesse trecho que nós já falamos. Jesus chama os fariseus e os mestres da lei de hipócrita. Jesus, quando chama os fariseus e os mestres da lei de hipócrita, Jesus cita uma passagem bíblica do Antigo Testamento, que está lá em Isaías. Eu não vou citar aqui, mas se você ler o texto com calma em sua casa, você vai ver que Jesus cita o profeta Isaías. E no verso 12, após Jesus exortar os fariseus e os mestres da lei, após Jesus confrontar eles,
Algumas pessoas acham que Jesus ficava bravo com os hipócritas. E tem outros textos que dão essa base aí, que Jesus ele ficava bravo, que ele não gostava dos hipócritas. Tem outros textos que há essa base aí, que há esse fundamento. Nesse texto especificamente, Jesus ele bate de frente, sim, ali com os hipócritas, que nesse texto eram os fariseus e os mestres da lei. E no versículo 12, como eu havia dito aqui, os discípulos eles falam a Jesus, eles ficaram ofendidos. E, portanto, no versículo 12, os discípulos de Jesus chegam a Jesus e dizem o seguinte para Jesus, você falou aquelas coisas e eles que ouviram aquelas coisas ficaram ofendidos. Portanto, nesse texto que nós observamos, Jesus exorta, Jesus corrige, Jesus repreende os fariseus a ponto dos discípulos de Jesus chegarem para Jesus e dizer, eles estão ofendidos com aquilo que tu disse. Portanto, como Jesus reage com a hipocrisia? Essa pergunta, qual é a ideia de Jesus hipócrita? Como Jesus reage com o hipócrita? Jesus é veementemente contra a hipocrisia. Jesus é contra. Jesus ele não suporta a hipocrisia. Nós observamos nesse texto em Mateus 15, há outros textos no Novo Testamento que você pode observar, você pode buscar alguma coisa a respeito, mas Jesus ele bate de frente, ele é contra a hipocrisia, ele não aceita. E ele confronta. Jesus ele confronta a religiosidade hipócrita. Jesus é contra a hipocrisia. Aliás, Jesus ele em outros trechos, não esse que eu citei, mas Jesus até condena. Nesse aqui também nós vemos alguma condenação para o hipócrita. Jesus, ele não vive uma vida fingida. Jesus, ele é a verdade. Nós vamos lembrar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E o fingimento, a hipocrisia, é o contrário da verdade. É uma arte. É algo que não é real. Jesus é contra a hipocrisia. Eu faço um convite. Caso em algum momento da sua vida você esteja vivendo hipocrisia, ou alguém que por um acaso passa por um momento de hipocrisia, volte-se para Deus. Não viva uma vida fingida, não viva uma vida de aparência. Retorne para Jesus, esse Jesus que te ama. Jesus é contra a hipocrisia, Jesus é contra o fingimento. Eu lembro de um trecho, uma das cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz: o objetivo dessa instrução é uma fé sincera. O cristão deve ter uma fé sincera. Jesus é a verdade, Jesus não é fingimento. Fique com Deus, que Deus te abençoe.